Galileia, foi até ele e lhe suplicou que descesse para curar o seu filho que estava à beira da morte. Jesus lhe disse: se não virdes sinais e maravilhas, de modo nenhum crereis. O oficial lhe rogou: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus respondeu: vai, teu filho está vivo. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando ele estava indo, os seus servos vieram ao seu encontro dizendo: teu filho vive. Então eles lhe perguntou que horas que se seu filho lhe sentira melhor. E eles responderam: a febre o deixou ontem por volta da hora 7ª. Então o pai percebeu que foi naquela hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. Ele e todos em sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez vindo da Judeia para a Galileia. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Deus bendito, louvamos o seu nome. Te agradecemos, Pai, na beleza da sua santidade. Fale conosco nessa noite através do teu evangelho, através da sua palavra. Revela-nos quem tu és através do teu texto sagrado, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Jesus está retornando da região sul de Israel. Tinha passado na região norte de Israel. Ele estava em subida, né? Passa por Samaria e estava em direção à região de Caná. Eu acho interessante no texto a questão do conhecimento que todo mundo sabia a respeito de Cristo na região norte de Israel. Tem um texto interessante em Marcos 1:28, e a fama de Jesus se espalhou em toda a Galileia. Jesus era muito conhecido na região norte. Interessante que Jesus é de Belém da Judeia, mas a gente não canta a música O Judaíta, a gente canta a música O Galileu. Ele nasce em Belém da Judeia, mas a fama dele é toda na região norte, a ponto da gente chamar ele de o Galileu, de tanto que ele viveu lá. E não obstante disso, Jesus retornando, o texto diz aí na sua Bíblia, que o oficial do rei, ele vai até a Caná da Galileia se encontrar com Jesus. Na sua Bíblia ele está dizendo, no verso 46, que ele está em Cafarnaum, cerca de 30 quilômetros de distância da posição onde Jesus está. Esse homem está na parte baixa e está subindo para a parte de cima, numa subida um pouco mais íngreme, para se encontrar com Jesus Cristo, com alguém que ele não conhece pessoalmente, com alguém que ele ouviu falar a respeito. Ele está numa região norte, o texto diz que ele é oficial do rei. Provavelmente o oficial aqui do rei é Herodes de Antipas, o homem mais rico da região norte de Israel, um homem mais poderoso. E ele sendo um funcionário, como diz o texto aqui, basilicos, alguém que trabalhava com ele, um administrador, alguém ali da sala real, do lugar onde Herodes trabalhava, ainda que não tivesse tanta influência na época, mas tinha um pouco de um poder, uma força, junto com o Império Romano ali na região norte de Israel. Esse texto na sua Bíblia mostra que esse homem se dirige a Caná da Galileia, sendo oficial do rei, para encontrar alguém que ele nunca viu. Aí eu começo a fazer as perguntas. Primeiro, como é que ele sabia o horário que Jesus ia chegar lá? Não tem banner, não tem WhatsApp, não tem propaganda de TV, não tem propaganda de rádio. Como é que ele sabe que Jesus vai lá? Aí alguns comentaristas dizem, provavelmente era um homem articulado, tinha network, por trabalhar com Herodes, ele conhecia a fama de Jesus Cristo. Bem, então esse homem tem network, ele conhece muita gente. Segundo, para manter ele informado tem que gastar dinheiro, porque informação custa dinheiro. Então alguém falou para ele, olha, Jesus está chegando tal hora, toma aí esse recurso financeiro para vocês me manterem informado a respeito dele. Dá uma olhada na sua Bíblia e vai me acompanhando. Então ele tem network, pastor Samuel, ele tem dinheiro, ele tem alianças políticas, ele é oficial do rei. Então ele conhece gente dentro da corte de Herodes e dentro lá do período lá do Império Romano. Mas esse homem deixa sua vida, sua casa, seus relacionamentos para procurar alguém que ele não conhece. Mas por que ele fez isso? Está aí na sua Bíblia. O filho dele estava doente. Ele abriu mão de muita coisa para poder encontrar Jesus, porque o filho dele estava doente. Mas por que ele vai para lá, para Caná? Porque o filho dele está doente, e por estar doente, ele tentou de todas as formas resolver o problema. Primeiro, o dinheiro dele não resolveu o problema do seu filho.
A política que ele tinha não resolveu o problema com seu filho. Os contatos que ele tinha não resolveu o problema do filho dele. Então ele tem que se despender de tudo, dos seus afazeres, e seguir 30 quilômetros para se encontrar com Jesus. Por quê? Jesus, ele consegue fazer o que aquele homem buscava. Deixa eu aplicar para mim e para você. Por que você está aqui hoje, nessa segunda, e por que eu estou aqui? Porque você tem problema que o seu dinheiro não está resolvendo. Você tem problema que as suas alianças políticas não resolvem. Você tem problemas que o seu network não resolve. Você está vivendo problemas que o seu diploma não está resolvendo. E por que você está aqui e por que aquele homem estava lá? Porque tinha alguém lá que pode resolver o que dinheiro não resolve. E o homem que estava lá também está aqui, ele pode resolver o que ninguém resolve. Ele resolve o que política não resolve. Ele resolve o que network não resolve. Ele estava lá e também está aqui. Ele pode resolver o que ninguém resolve. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele chama Jesus. Ele pode fazer o que ninguém pode fazer. Dá uma olhada na sua Bíblia, por gentileza. Olha comigo aí. Olha comigo. Quero te fazer uma pergunta. Olhando para a Bíblia, qual é o nome do oficial do rei? Qual é o nome dele? Vê aí na sua Bíblia aí, ó. Qual é o nome dele, pastor Samuel? Qual é o nome do filho? Olha aí, ó. Procura aí, irmãos. Qual é o nome do filho? O filho não tem nome. Qual é o nome do rei? O rei tem nome aí, irmãos? Não tem nome. Vamos seguir. Verso de número 51. Os servos. Qual é o nome dos servos? Os servos não têm nome. Verso de número 53. Todos em sua casa. Quem eram todos? O rei não tem nome. O filho não tem nome. Os servos não têm nome. E os da casa não tem nome. Ué, pastor, não tem nome de ninguém não. Vou te falar de quem é o nome, ó. Verso 47, Jesus. Verso 48, Jesus. Verso 50, Jesus. Verso 53, Jesus. Verso 54, Jesus. O que João está dizendo? O seu nome não importa, o meu não importa, o seu não importa, o seu não importa, o meu não importa. O nome de ninguém aqui importa. O único nome que importa é o nome de Jesus. E através desse nome, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É o nome mais importante. João é danado para fazer isso. Depois você vai aí no seu vizinho aí, João capítulo 2, Caná da Galileia. Maria não tem nome, mestre Sala não tem nome, os noivos não têm nome, os discípulos não têm nome. O único nome que aparece no capítulo 2 é Jesus. João está dizendo, eu não estou preocupado com o nome de ninguém, o nome mais importante é o nome de Cristo. Vou te falar uma coisa, o nome mais importante da sua vida é o nome de Jesus. O nome mais importante na sua vida é o nome de Cristo, porque é nesse nome que há poder, aleluia. Não perca seu tempo falando o nome de ninguém, só fale do nome de Cristo. João está nos dando um recado, João está dizendo para mim e para você, que é o nome mais importante. Não importa outro nome na vida do evangelista João, não importa outro nome na nossa vida. Às vezes a gente fica preocupado com o nome de muitas pessoas, mas o Evangelho aqui está me explicando, ensinando para mim e para você, que o nome importante é de Jesus Cristo. É nesse nome que há poder, aleluia. Quando esse homem chega para Jesus, na sua Bíblia, verso 47, quando ouviu dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi até ele e lhe suplicou para que descesse para curar o seu filho que estava à beira da morte. Eu acho impressionante essa coisa com Cristo. Olha no verso 47. Ouviu dizer e foi até ele. Pastor Samuel, Jesus estava ali e ele chegou perto de Jesus assim, ó, só chegou perto dele. Olha que coisa fantástica. Encontrou Cristo. Fácil acesso. Verso 46. Ele é oficial do rei. Ele conhece protocolo. Sabe que tem horário. Dependendo da empresa que você trabalha, tem horário para você falar com um tipo de gerente, por exemplo, você tem que marcar lá na agenda. Você não consegue falar com o CEO da empresa a qualquer hora. Não, eu quero falar com o patrão, com o dono. Ele, ó, você vai falar com o RH, você vai falar com o pessoal aí, departamento social, pessoal, melhor dizendo. Você vai falar com fulano de tal. Dependendo do prédio que você mora, não é tão fácil falar com o síndico, tem que marcar um horário. Com o pastor, a mesma coisa. Ah, eu quero falar com o pastor. Olha, tem uma agenda a seguir aqui. Tem um protocolo a seguir, você tem um horário aqui, ó, tem uma pessoa na sua frente, tem duas pessoas na sua frente.
Quando você vai ao médico, você tem que marcar um horário, correto? Sim ou não? Tem que marcar um horário. Então, dependendo da estrutura administrativa, dependendo da pessoa, você tem horários. Se eu apertar isso mais um pouquinho e levar para o campo da religião, a coisa fica complicada. Dependendo da divindade, você tem horários, só atende sexta-feira, meia-noite na encruzilhada. Dependendo da divindade, você tem que orar em direção a Meca. Dependendo da divindade, você tem que ir ao Tibete. E é caro, filho, não é barato não. Dependendo da divindade, tem a roupa certa, tem o horário certo, a posição certa e o jeito certo. Olha na sua Bíblia, verso 47. Ouviu dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia e foi até ele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Que horas? Com que roupa? Como é que ele estava? Aleluia. Com Jesus é assim, 3 da manhã eu te atendo. 4 da tarde eu te atendo. Na bicicleta eu te atendo. No hospital eu te atendo. Na delegacia eu te atendo. Dentro do mercado eu te atendo. Não importa o lugar, não importa o momento, não importa o horário, não importa a questão, não importa a circunstância. O céu está aberto para ouvir o seu clamor. Aleluia, você pode aplaudir o nome do Senhor? Remanjora badarassúria. E eu vou ser mais ousado aqui para te dizer. Tem orações tão sinceras que são feitas praticamente em momentos de extrema complexidade. E você faz aquela oração rápida. Não dá tempo nem de chegar. Irmão, não fica assustado não, mano. Se qualquer coisa, se a trombeta tocar, se você ficar, você pode ficar com a igreja. Mas você não vai ficar não, você vai junto. Amém ou não amém? Vocês estão muito assustados. Fica calmo. Está igual John Wesley lá na tempestade. Eu escrevi até um artigo a respeito disso de um livro. Né? John Wesley enfrentou uma tempestade junto com os irmãos morávios. E é uma história bonita, né? E John Wesley e Charles Wesley ficam assustados com a tempestade. Que está no barco, jogando o barco de um lado para o outro. Quando ele olha para os irmãos morávios estão cantando Hosana, bendito ao que vem. E John Wesley já era um homem do momento, avivalista. Então termina o barco atraca, e John Wesley pergunta lá os irmãos lá do movimento morável: vocês não ficaram com medo do barco naufragar na tempestade, não? Por que vocês estavam cantando tão calmos? Aí os irmãos moráveis falaram: é porque Deus havia prometido que a gente viria para essa ilha para pregar o evangelho. E se Deus prometeu, a tempestade não pode afundar o barco. Aí Charles Wesley escreveu a música Se o trovão e o mar erguendo vem. Essa música de Charles Wesley foi feita em cima dessa experiência. Só para você ver o Deus que nós servimos. Olhando para esse texto aí no 47, lhe suplicou que descesse para curar o seu filho que estava à beira da morte. O texto aí, a ideia de súplica é uma ideia, o descesse expressa uma ordem. Ele está dizendo o seguinte: Senhor, eu quero que o Senhor desça lá para resolver o problema do meu filho. Eu lembro que eu lendo isso aqui em casa, pastor Samuel, o Espírito Santo falou comigo. O Espírito falou assim: eu não desço, quem desce é você. Às vezes a gente quer resolver o problema obrigando, e Deus está dizendo assim, ó, de pé você não vai resolver, você vai ter que descer. Zaqueu conhece Jesus de cima, mas para receber ele teve que descer. Porque se você não descer, não resolve. Existem problemas que de pé não resolve, só de joelho. Às vezes só o joelho no chão pode resolver essa coisa que você está enfrentando. O Espírito está dizendo para você, enquanto o seu joelho não bater no chão, a situação não muda. Mas o dia que ele bater no chão, a situação vai mudar. O joelho é fantástico. O joelho tem uma expressão no mundo militar de rendição. Quando a polícia enquadra o bandido, mão na cabeça e joelho no chão, e o bandido se rende, o termo é se rende, o que o bandido está dizendo? Olha, eu abro mão do que eu estou fazendo para não perder a minha vida. Quando você dobra o joelho, você, sem abrir a boca, você já está mandando 2 recados, sem abrir a boca. Você fechou a porta do teu quarto, dobrou o joelho no chão, você já está mandando o primeiro recado para o diabo. Ainda que você não queira falar com ele, mas o recado já chega lá. Qual é o recado esse, pastor?
Você está dizendo para o inferno: eu não me dobro diante do problema. Eu não me dobro diante do homem. Eu só me dobro diante de Deus. Segundo recado. Você está mandando um recado para os céus. Você está dizendo para os céus que você se rende. Você está dizendo: eu tentei todas as formas. Você acha que esse homem é oficial do rei? Ele não tentou todas as formas a melhora do filho dele? Lembra a mulher do fluxo de sangue? Fé natural. Gastou todos os seus haveres, todas as suas propriedades, recursos. É fé natural. Falamos ontem na lição da EBD, eu falei ontem lá na sede a respeito disso, a fé natural. Ela gastou tudo que ela tinha para buscar uma fé sobrenatural, mas eu vou encostar nele. O dobrar o joelho significa que a sua fé natural foi queimada. Aleluia. Deus, eu tentei todas as portas, eu tentei todo mundo, mas eu me rendo diante da sua presença. Oh, aleluia. Eu me prostro diante da sua majestade de glória. Quando você dobra o joelho, você se rende a Deus. Então, nesse momento, você está dizendo para os céus o seguinte: eu não tenho saída. Aí o céu diz: eu tenho a saída. Dobrar o joelho é isso. Ele faz com que a gente peça a Ele a respeito disso. Quando Ele diz isso para Cristo, na sua Bíblia, verso 48, Jesus diz assim, ó: se não virdes sinais e maravilhas, de modo nenhum crereis. Isso aqui é forte. Isso aqui é pesado. Jesus está dizendo assim para ele: eu já sei quem é você já. Ó, verso 48. Eu já te conheço. Você quer milagre, não presença. Você veio buscar um milagre e não a minha presença. Por isso o texto: se não virdes sinais e maravilhas. Deixa eu falar algo para ti. Milagre não salva, presença salva. Eu conheço gente que experimentou milagre e abandonou a igreja, mas eu nunca vi quem experimentou presença deixar a igreja. Eu conheço vidas que foram transformadas por milagre, saíram do vale da sombra da morte no período do Covid, e não estão mais aqui entre nós, estão lá fora fazendo alguma coisa no mundo, mas eu nunca vi quem experimentou a presença do Pai deixar a casa do Pai. Porque a presença é o mais importante. Milagre é coisa de pele, presença é coisa de alma. Milagre é coisa que dá uma sensação, presença da transformação. Aleluia! Jesus está dizendo: eu sei que você quer milagre e não presença. Como eu costumo dizer, quem busca milagre busca a mão de Deus, quem busca a presença busca a face. Quem busca a mão não quer a face, agora quem busca a face vai ter a mão. Tem muita gente que só quer milagre. Interessante que o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é um Deus que quando busca o milagre, Ele dá. Filho pródigo: papai, eu não quero presença, eu quero grana. Você quer grana? Eu te dou grana, toma grana. Ele quer grana e não presença. E o pai não inibe, o pai não amarra, o pai não tranca a porta. Você quer grana? Pode ir embora. Mas quando ele lá fora descobre que grana não pode dar presença, que só a presença pode dar presença, ele volta para casa. Então o pai diz assim: então a minha presença você vai ter. Aleluia! Jesus está dizendo para ele: eu sei o que você quer. Você não quer a minha presença, você só quer aquilo que eu posso dar. Você não quer ser transformado pela minha graça, você só quer o meu poder que eu posso dar. Quando ele fala isso a respeito disso, verso 49 diz assim: e o oficial lhe rogou dizendo: Senhor, desce antes que meu filho morra. Isso aqui é complicado demais. Isso aqui é muito complicado. Ele está diante do Deus eterno, pastor Samuel, diante da glória, diante do ser mais amável do universo, que é Jesus Cristo. Olha na sua Bíblia e me acompanha. E ele olha lá para o futuro: desce antes que meu filho morra. No presente ele está com Cristo. Lá no futuro tem uma morte que está vindo, que ele nem sabe ainda se de fato virá. Mas ele está mais preocupado com o futuro que não chegou do que com o presente com Cristo. Deixa eu clarear sua mente. Tem pessoas que vêm à casa do pai e ficam assim: rapaz, amanhã um contrato fecha. Daqui a 3 meses, se eu não tiver resolvido isso, isso acaba. Sexta-feira eu tenho um tremendo problema para resolver. E hoje ele está com Cristo. E ele está preocupado com a coisa que nem chegou. Deixa eu ser profeta na sua vida. Se o Deus que cuidou de você do passado e cuida hoje, vai continuar te cuidando do futuro.
E por que você não descansa? E por que eu e você não conseguimos descansar? A gente faz os negócios com os seres humanos que eu fico encantado. As pessoas entram no avião, eu nunca vi ninguém entrar no avião e bater na porta lá do piloto e perguntar assim, você tem brevê? Eu nunca vi ninguém sentar na cadeira do dentista e perguntar assim, qual foi o seu TCC? Qual foi a sua faculdade que você fez para você poder fazer essa cirurgia? Eu nunca vi ninguém chegar para o promotor público, para o juiz e perguntar assim, qual foi a sua universidade? Qual tese que você defendeu? Eu nunca vi ninguém chegar para o médico e perguntar isso. Ou chegar para o motorista de aplicativo e perguntar assim, deixa eu ver sua carteira de motorista. Ou chegar e, como diz lá no Rio, lá eu tenho um BRT, chegar assim, qual foi o último tempo que vocês fizeram manutenção aqui? Ou chegar para o condutor do metrô de São Paulo, perguntar para ele, vocês conseguem mexer nisso aqui? Quais são os seus treinamentos? Não. Você entra no avião e às vezes apaga, dorme, só acorda quando pousa. Alguns entram no transporte público no centro de São Paulo, só acorda aqui, alguns até passam do ponto. Olha Deus falando, ó. Tem gente que entra no Uber tranquilo, senta na cadeira de dentista tranquilo, e não pergunta, porque acredita que ele estudou para ele poder exercer aquela profissão, só porque um papel lhe dá. Então deixa eu te falar uma coisa, se você confia tanto no homem assim, por que você não descansa quando Deus comanda a sua vida? Só porque ele não tem um curso do Senai? Só porque ele não estudou na USP de São Paulo? Eu vou te contar quem é o meu Deus. O meu Deus, ele é o Criador dos céus e da terra. Aleluia. Meu Deus, quando chega, ele muda qualquer coisa. Quando ele entra na parada, as coisas transformam. Não tem impossível para esse Deus a qual eu sirvo. Deixa eu falar mais um pouco sobre o Deus que eu sirvo. O Deus dessa igreja, os predicados. Aleluia. Ele está preocupado com o negócio do futuro. Vou encaixar essa história e eu vou te explicar uma coisa. Pega as 3 ressurreições. Filha de Jairo, Naim e Lázaro. As 3 ressurreições que Jesus faz. Filha de Jairo, 12 anos, morta em casa, poucas horas, filha de um pai. Filho da viúva de Naim, morto tem 24 horas, porque ele já está indo sepultar. Filho de uma mãe, meio de caminho, um jovem. Lázaro, homem, irmãs, 4 dias. Menina, jovem, homem. 24, não, poucas horas, 24, 4 dias. Pai, mãe, irmãs. Casa, meio do caminho, sepultura. Jesus chega na casa de Jairo, poucas horas, para o pai da menina, a menina de 12 anos, ressuscita. Filho da viúva de Naim, meio do caminho, 24 horas, ressuscita. Betânia, 4 dias, homem, irmãs, ressuscita. Com Jesus é assim, não importa se tem poucas horas, 24 ou 4 dias. Se está em casa, meio do caminho ou na sepultura. Quando ele chega, ele faz. Quando ele chega, acontece. Quando ele chega, transforma. Não importa o tempo, a circunstância, nem o horário. Quando ele chega, ele dá a palavra e a vitória é certa em nome de Jesus. Aleluia! É isso que acontece. Esse homem tem essa dificuldade. Para ele, a morte é mais importante que Cristo, é maior do que Cristo. O futuro é muito mais ameaçador do que Jesus Cristo. E ele tem essa visão distorcida, esse problema. É o que eu expliquei aqui nas 3 ressurreições. É o que acontece às vezes na minha e na sua vida. Às vezes a gente coloca na balança um ponto a respeito de um tempo. 5 anos é muito, 2 dias é pouco. Mas o Deus que eu sirvo, não importa o tempo, não importa a distância, não importa o momento. Se tem fé, realiza. Então deixa eu ser profeta da sua vida. Não importa o tempo que você esteja vivendo.
Mas o Deus que eu sirvo, o Deus dessa igreja, o seu Deus, o Deus Jesus Cristo, aleluia, está dizendo para você, se eu entro, se você abrir o seu coração, eu entro e mudo a sua história, eu entro e mudo a sua vida, aleluia, eu mudo completamente a sua história. E o que Jesus faz com ele na sua Bíblia, por favor? Verso 50. E Jesus respondeu, vai, teu filho está vivo. Isso aqui é sensacional. Vai, seu filho está vivo. Olha aí na sua Bíblia aí, ó. Pastor Samuel, vê se aí na sua Bíblia, aí, meu irmão, se ele vê algum anjo voando. Vê aí na sua Bíblia aí. Vê se tem arrepio. Vê se tem tocha pegando fogo. Não tem nada. Só tem a palavra de Jesus, ó. Pode ir que teu filho está vivo. Duas coisas. Primeiro lugar, não é da característica do judaísmo curar à distância. Isso não acontece. A característica judaica dos profetas era, se tem um problema, o profeta está do lado do problema e ele resolve o problema. Você vai ter um profeta que vai curar à distância. 2 Reis, capítulo 5, verso 11. Naamã vai a Eliseu, Geazi vai lá fora e diz assim, ó, vai lavar lá no Rio Jordão. Aí o texto, no verso 11 de 2 Reis, está escrito assim, Naamã, não, eu achei que ele ia vir aqui fora. Eu achei que ele ia falar com os deuses, ia pôr a mão na minha cabeça, para que eu pudesse me banhar no rio. Só que Eliseu dá um comando à distância. Todos os profetas, quando tem um problema, eles estão do lado. Elias vai ressuscitar, Elias vai fazer lá o fogo descer sobre o altar. Ezequiel está junto do vale de ossos secos, eles estão sempre próximos. A distância não acontece. Olha o verso de número 50. Jesus respondeu e disse, vai, o seu filho está vivo. Jesus está dizendo assim, eu não preciso ir lá para resolver. Eu daqui resolvo lá. Eu não preciso sair correndo daqui e chegar em Cafarnaum, para que a morte não venha. Quando eu der a ordem, aleluia, antes da morte chegar, a minha palavra chega primeiro. Jesus está dizendo assim, eu sou o Deus que trabalho no tempo e no espaço. Oh, aleluia. Então deixa eu declarar na sua vida, o culto não precisa terminar para a vitória chegar. Antes de você chegar em casa, a vitória já foi. É fé, filho, fé. Fé. Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a prova de fatos que não se veem. A palavra certeza aí na sua Bíblia, se quiser sublinhar, é hipostasis. Hipostasis, no grego, é traduzida de muitas formas. Uma delas é substância. Se o nosso amigo o pastor Samuel abrir aí a King James 1611, você vai ver aí, pode olhar aí, Hebreus 11, 1, a palavra certeza está traduzida como substância. A maioria das pessoas traduziram Hebreus ou como substância ou como base, mas eu sempre vi Hebreus de forma diferente. Eu sempre vi Hebreus com uma forma como se fosse um documento que a fé me dá. Aí o comentário Beacon da Central Gospel, quem tem um comentário Beacon aqui? Quem não tem? Quem não tem, levanta a mão. Pastor, eu não tenho. Pode levantar a mão. Levanta aí, irmão. Eu não tenho. Quem está do seu lado vai te dar um de presente. Aí, eu já dei um aleluia lá. Tem sempre alguém com fé, varão. O comentário Beacon da Central Gospel, ele traz lá a ideia do que eu sempre via Hebreus 11. Hipostasis, que significa um documento jurídico de título de propriedade. Então, o que seria a fé? Fé é uma espécie de um documento que você recebe, assinado, ainda que não chegou à propriedade, mas já está dizendo assim, é sua. Aleluia. Deixa eu melhorar no português assim, bem claro. Você não sabe, mas a vitória já é sua. Aleluia. O juiz já deu. Aí alguém vai falar assim, não, mas não terminou ainda. Você, filho, eu tenho fé aqui, já está carimbado pelos céus. Já está chancelado pela eternidade. O que diz o texto na sua Bíblia é o que Jesus está dizendo. Vai que teu filho está vivo. Jesus está dizendo para ele, olha, eu não preciso sair daqui para resolver não.
Mas se você crê na minha palavra, aleluia, se você tomar posse dessa palavra que eu estou te falando, a sua vida vai mudar. Qual é a ideia do texto? É a ideia que esse homem está em busca de um sinal, de algo que ele possa ver. Jesus está dizendo assim, ó, se você veio para ver, você não vai ver. Mas se você crê naquilo que eu falei, em breve você verá. Jesus está dizendo, não busque alguma coisa para ver. Você vai ter que crer na minha palavra. Por isso que Abraão é o pai da fé. Gênesis 12, 4. Abraão, quando Deus fala com Abraão, não tem sarça pegando fogo, filho. Igual Moisés. Não tem azeite na testa igual com Davi. Só tem uma voz. Aleluia. Não tem mais nada. Voz. Não tem nuvem movendo. Não tem sarça pegando fogo. Não tem ponto para ver. Ele tem que crer numa voz. O nosso problema é que a gente está numa geração de guarda de trânsito. A gente só vive pedindo sinal. Ah, Deus, me dá um sinal. Me dá um sinal. Me dá um sinal. E Jesus está dizendo hoje para você, você não vai ver nada. Você vai ter que crer naquilo que eu prometi. Se você crer na minha promessa e tomar posse, em breve você verá ela acontecer na sua vida. Aleluia! Você vai ter que crer. Você vai ter que crer na minha palavra. Esse homem está a 30 quilômetros de distância. Ele sai de casa e vê o estado do filho. E ele a 30 quilômetros, Jesus está dizendo, teu filho está vivo. Ele tem 30 quilômetros de distância. Ou ele acredita e vai embora, ou ele duvida e desiste, vai procurar outro auxílio. Mas o que ele faz? Na sua Bíblia. Verso 50, toca aí para mim, meu filho, por gentileza. Olha na sua Bíblia. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele não virou para Jesus e falou assim, ó, eu concordo, pastor. Eu estou de acordo. Olha o texto aí, ó. Ouviu e partiu. Quando o homem crê de verdade na promessa, ele não precisa dizer nada. Ele põe em ação aquilo que ele escutou. Abraão, em verso de número 4, diz, e partiu Abrão com tudo que tinha. Abraão não falou para Deus, ó, eu concordo, eu estou de acordo. Ele põe em prática aquilo que ele escutou. Você não precisa dizer para Deus que você acreditou. Basta botar em prática aquilo que Ele falou, que os céus vão ver. Ele crê na minha palavra. Oh, aleluia. Ele crê na minha palavra. E agora esse homem tem que voltar 30 quilômetros para casa. E não tem celular, filho, para ligar para a família. E aí, o moleque melhorou? Ah, é claro que quando eu olho, toda vez que eu leio esse texto aqui, eu fico imaginando o pastor Samuel, um homem correndo para casa. Eu não imagino ele andando, eu imagino ele correndo. Porque afinal de contas a promessa de Jesus é que o filho dele está vivo. E a palavra que ele tinha dito para Cristo é, antes que meu filho morra, meu filho está nas últimas. A palavra vivo significa livre da morte. Jesus está dizendo para ele, fique em paz. Antes de você chegar, a minha palavra já vai cercar a sua casa. Aleluia. Tem um termo, pastor Samuel, muito bonito. Se você quiser abrir aí para marcar a sua Bíblia, é bonito, é bacana. A palavra graça no hebraico é ren. 2R, ren. Do jeito que eu estou falando. Se escreve C-H-E-N. Mas se lê ren. Ela vem da palavra Hanan. C-H-A-N-A-N. Hanan. Hanan significa, pastor Samuel, o homem que é maior se inclina diante do menor. O homem que é maior que se inclina diante do menor. Hanan. Daí vem a palavra graça. Ren. A palavra ren, ela tem os pictogramas, que é um termo hebraico para os símbolos do hebraísmo. A palavra ren, ela tem duas letras, aí tem um pictograma. Um simboliza vida e o outro simboliza cerca. Então o que significaria graça no hebraico? A cerca da vida. Nossa, Jesus. Aí aonde que está isso no Antigo Testamento? Jó 1:10. Olha aí. Satã vai a Deus e fala assim, não, mas o Senhor tem cercado sua casa, sua família, sua propriedade e a sua vida. Cerca. Jesus de Nazaré. Aí ele fala assim, ó, tira a cerca. Tanto que tem uma tradução
Eu acho que a corrigida traduz cerca como sebe. Sebe é cerca viva. Ele está dizendo assim, a sua cerca é viva. Jesus, cara. Cerca a vida de Jó. Nossa, Jesus, Bíblia é um negócio sensacional. Aí Salmo 139, 5. Tu me cercas por detrás e por diante. Tu me cerca, ó. Tu me cerca, tua graça me cerca. Alabadarassúria. Por isso que o diabo anda ao derredor. Por isso que ele busca uma brecha na cerca. Por isso que Jesus ia à porta, porque para entrar na cerca tem que passar pela porta. Não dá para pular. Por isso que o apóstata em Hebreus não tem salvação, porque ele pula fora da cerca. Por isso que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Quando Jesus dá essa palavra para ele, vai que teu filho está vivo, Jesus está dizendo, a minha cerca está cercando a sua casa. Deixa eu ser profeta aqui. Que a graça do Senhor cerque a sua vida. Levanta a sua mão, filho. Isso aqui é fé, filho. Que a graça do Senhor cerque os seus filhos. Que a graça do Senhor cerque os seus bens. Kaman, Jorá, Suri, Revassari. Que a graça do Senhor venha cercar tudo aquilo que você tem. Aleluia. Que a cerca viva de Deus venha te cercar, sabe, de maneira maravilhosa e poderosa em nome de Jesus. Você crê nisso? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Ê, Jeová. Está cercado. Quem está cercado pela graça, o diabo não pode tocar. Aleluia. 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 Jesus está dizendo, pode ir embora. Verso 51. Quando ele estava indo, seus servos vieram ao seu encontro, dizendo, teu filho vive. O que o Espírito do Senhor falou comigo aqui? Que o homem que crê de verdade naquilo que Deus promete, e não duvida, o milagre vai encontrar ele no meio do caminho. Que o milagre de Deus te encontre no meio do caminho. Que aquilo que você busca te encontre no meio da caminhada. Aleluia! Você não precisou nem chegar lá, mas Ele vai te encontrar no meio do caminho. Aleluia! Você pode adorar o Senhor, você pode glorificar, você pode bem dizer, pode dizer eu creio, eu tomo posse. Aleluia! Não perca a oportunidade de se manifestar em Deus. Não perca essa oportunidade. Tem um grande autor sul-africano chamado Craig Kinner. Eu amo os escritos do Kinner. Tudo que ele lançou em português eu tenho em casa, tudo. O Kinner é professor, ele é um dos grandes especialistas em dons e Espírito Santo. Ele é professor daquela universidade do Kentucky, que o Brasil inteiro ficou encantado com os sinais do avivamento. Então, vou te explicar. Um dos professores de lá é ele, o Kinner. O Kinner esteve em Niterói, Rio de Janeiro. 2019, Semana do Espírito Santo. E eu, fã do cara, falei, cara, eu tenho que perguntar alguma coisa a ele. Falei, Deus, eu tinha uma curiosidade a respeito dele. E eu cheguei para o Kinner, eu falei, inclusive ontem na sede, eu falei sobre isso. Que ele me marcou, o Kinner. Falei, professor, eu queria te fazer uma pergunta ao senhor. O senhor fala do Espírito Santo de uma maneira tão viva nos seus escritos, que quando eu leio, eu sinto graça em casa. O senhor costuma orar em línguas em casa? Aí ele abriu um sorriso, né? Parece que eu estou vendo ele branco, olhão verde, ele bem magrinho. Aí ele falou assim, não, eu oro todos os dias, durante 2 horas eu oro em línguas. E eu achando que eu era pentecostal. Aí eu falei, mas por que o senhor faz isso? Ele, porque todo momento perto da graça, eu não perco tempo em ter comunhão com a graça. Não perca tempo em ter comunhão com a graça. Hoje é o tempo de você ter comunhão com a graça. Aleluia! Não perca o seu tempo pensando em outras coisas. Hoje é o tempo de você ter comunhão com a graça. Esse homem, quando ele volta para casa e o milagre o encontra no meio do caminho, e ele pergunta, que horas que seu filho se sentirá melhor? E eles disseram, ontem a febre o deixou por volta da hora 7ª. Ou seja, pastor Samuel, no momento em que ele declara uma palavra, Jesus dá aquela palavra, e ele não manifesta um som à sua boca,
mas no seu coração, ele crê nessa palavra, naquele momento, houve uma mudança na sua vida. Então eu quero te dizer uma coisa, no momento que eu e você crermos de verdade, algo no mundo dos céus e na sobrenaturalidade vai mudar. Então quem sabe hoje mudou algo na sua vida, você crê nisso? Você crê nisso, meu irmão? Então ele se perguntou, então o pai percebeu que foi aquela hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. Ele e todos em sua casa creram. Se você ver o último verso, 54. Este foi o segundo sinal que Jesus fez vindo da Judeia para a Galileia. O primeiro sinal, água em vinho. Segundo sinal, curou o filho do homem à distância. Aleluia. Todo mundo que ia na Caná da Galileia agora era assim. Aqui que Jesus transformou água em vinho, não só. Daqui Jesus curou o garoto a 30 quilômetros de distância. E o que aconteceu com a casa dele? Todos creram. Engraçado que a casa não viu Cristo, não ouviu Cristo, mas viu o reflexo da promessa de Cristo em casa. Tem gente da sua casa que não está aqui, talvez nunca veio, mas em nome de Jesus, eles verão o reflexo da promessa lá, e eles vão ter que reconhecer que Jesus Cristo está sobre a sua vida. Fica de pé em nome de Jesus, vai ficando de pé em nome de Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia. Meu Deus, que coisa boa, Jesus, que presença boa. Que presença boa, Jesus. Toda a questão aqui mudou por um único momento da vida daquele homem. Quando ele resolveu sair e se encontrar com Jesus. Ele foi ao encontro de Cristo. Aprenda uma coisa, meu irmão, que eu vou te falar aqui, você nunca mais vai esquecer. A misericórdia te alcança de longe, mas para receber a graça tem que estar perto. A misericórdia de Cristo alcançou Zaqueu lá no topo da árvore, mas para receber ele teve que estar do lado de Jesus. A misericórdia alcançou esse rapaz, esse filho de longe, mas para ele receber a graça ele tem que chegar perto de Cristo. Misericórdia distante, graça é do lado. Para ele receber a graça, ele teve que se aproximar. Ele teve que ter ousadia. Ele teve que romper. Ele teve que chegar perto de Jesus Cristo. Ele teve que ter ousadia. A misericórdia sustentou aquela mulher de 12 anos, durante 12 anos, sofrendo de um fluxo hemorrágico. Mas para receber a graça, teve que tocar nas orlas, tem que estar do lado. A misericórdia dele nos alcança de maneira distante. Mas para a graça fazer parte da vida, a gente tem que estar muito perto dela. Então eu quero te fazer 2 convites, enquanto o Ministério de Louvor sobe aqui. O primeiro convite é para você que está afastado dos caminhos do Senhor. E o segundo convite é para você que entrou hoje aqui sem Jesus Cristo. Talvez você entrou hoje aqui com um dilema, com uma demanda, com um problema, com uma situação. Você tem que fazer como aquele homem, ter ousadia de se aproximar dele, ousadia de chegar perto dele, ousadia de admitir, Senhor, os meus métodos não funcionaram. Senhor, o dinheiro não resolveu, diploma não resolveu, network não resolveu, mas eu creio que o Senhor pode fazer. Como diz o pastor Odilton Ângelo, amo essa frase do nosso pastor Odilton. Aí onde você está não muda nada, mas aqui na frente muda tudo. Então eu quero te convidar nessa noite, você que não tem Jesus Cristo, ou você que está afastado dos caminhos do Senhor, a sair do seu lugar e vir ter um encontro com a graça. Permitir que a cerca viva da graça venha cercar a sua vida. Venha cercar a sua vida. Que a cerca viva venha te cercar. Então sai do seu lugar e vem aqui correndo enquanto o Ministério de Louvor louva. Você sai do seu lugar onde você estiver. E venha nessa noite, porque a graça quer te abraçar. Onde está você? Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti.
houver, Diga! venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Venha! Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Há alguém entre nós que nessa noite quer dar esse passo de fé e não ir embora da mesma maneira, mas ir embora com uma palavra de vida. Há um tempo de vida para a sua vida, há um tempo de graça para você, há um tempo de abundância. Ah, pastor, eu estou com uns problemas aí para resolver. Filho, vem do jeito que está. O Deus que nós servimos é o carpinteiro, Ele conserta qualquer coisa, aleluia. Não importa o que você tenha vivido, não importa o que você tenha passando, venha do jeito que está, porque o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. Aonde está você que deseja entregar sua vida a Jesus Cristo, ou você que deseja retornar aos caminhos do Senhor? Saia do seu lugar e vem aqui à frente. O Ministério de Louvor vai cantar mais uma vez, e vem aqui à frente. Não deixe para amanhã, a oportunidade é hoje. Hoje Jesus quer mudar a sua história, hoje Jesus quer mudar a sua vida. Mas eu não posso ir aí te buscar, só você pode vir. É uma decisão que você tem que fazer, como aquele homem fez. Portanto, venha. Cante mais uma vez o ministério, cante mais uma vez. Venha correndo, nós vamos orar pela sua vida. E a igreja em oração, aleluia. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Se não há, que Deus abençoe. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.